A história que quero contar começou muito antes de eu nascer. É romântica e peculiar à sua maneira. Uma história que poderia tocar meu coração ou me entristecer se eu apenas tivesse lido em um livro, porque sou emocionante e interessante, e ainda pode arruinar a vida de muitas pessoas na realidade. Bem, vou jogar com cartas abertas desde o início. Vou dedicar a maior parte da minha história ao meu pai. E isso não é porque eu o amo muito. Alguns meses atrás, ele nos deixou, minha mãe, minha irmã, meu irmão e eu. E na verdade, eu estou muito brava com ele. Tudo começou quando nossa família se mudou para um novo lar. Várias gerações da família do meu pai moraram aqui antes de nós, nesta casa antiga. Claro, acumulando uma vasta quantidade de coisas desnecessárias que ele simplesmente não se atreveu a jogar fora. E óbvio, todas as coisas foram embaladas em várias caixas, que com a nossa chegada precisaram ser desembaladas, aguardando para serem classificadas, literalmente em toda parte. E me foi dada a tarefa de reembalá-las. Meu irmão Joseph, que é um ano mais novo que eu, foi meu ajudante. Então, como você pode imaginar, fiz o trabalho basicamente sozinha. Para encontrar pelo menos algum prazer nesse trabalho chato e empoeirado, eu não apenas empacotava e classificava o material, mas também procurava por algo interessante. Na maioria das vezes, não havia nada que me chamasse a atenção nas caixas, mas finalmente encontrei um caderno velho com uma capa dura. Não estava assinado e continha algumas notas manuscritas estúpidas e incoerentes. Claro, imaginei que era o diário de alguém. E é claro, eu queria ler. Todo mundo faz isso, não é? Mas organizar aquelas anotações era uma tarefa ainda mais difícil do que separar as caixas. Em algum momento, percebi que era a letra do meu pai, o que só me deixou ainda mais curiosa. Mas não porque eu queria ler o diário dele. Veja bem, quando ele era jovem, sonhava em se tornar escritor. Papai sempre teve uma queda por literatura, até nomeou todos nós, seus filhos, em homenagem aos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. Em geral, olhando para aquelas anotações, notei que não era um diário, mas alguns esboços de um futuro livro, provavelmente nunca escrito. E curiosamente, mergulhei naquelas páginas manuscritas. Todo o texto foi escrito sob o ponto de vista do personagem principal. Por isso, a princípio, pensei que fosse um diário e tratava-se de um relacionamento com uma garota chamada Frances. No começo, era completamente bem-sucedido e feliz e aparentava ser entre dois estudantes do ensino médio. Mas depois, tudo desmoronou devido a uma cadeia de coincidências. Os pais da Frances se divorciaram e, como a mãe dela era uma cidadã canadense, voltou com a filha para sua terra natal. O personagem principal da história morava nos Estados Unidos e por algum motivo não pôde seguir sua amada. Em seguida, o texto continuava, falando de algumas amigas íntimas da Frances que por algum motivo não gostavam do personagem principal da história. E realmente não entendi o que aconteceu depois. Mas eu queria saber o final dessa história, então decidi pegar o caderno e admitir honestamente para o meu pai que havia lido suas anotações, perguntar a ele o que aconteceu com o personagem principal, com Frances e suas amigas. Papai ficou muito surpreso com o que encontrei e me pareceu um pouco envergonhado porque eu tinha lido. Como ele me disse, não era um diário, nem uma coleção de esboços literários, mas um pouco dos dois. Frances era uma garota que existia na realidade e, além disso, foi o primeiro amor do meu pai. Mas ele estava realmente apenas tentando expressar no papel seus sentimentos sobre um rompimento difícil com a namorada e fazer um ensaio sobre aquilo. Ele me perguntou se a história era realmente interessante. E é claro, eu disse que gostei muito. Então o papai pegou outra caixa do depósito e um CD de lá. Disse que a história não estava terminada no papel, porque mais tarde ele comprou um computador e tentou finalizá-la com a ajuda dessa nova tecnologia. Até digitalizou várias fotografias da tal Frances. Continuei lendo a história e agora era muito mais fácil ler. Também olhei as fotografias da Frances. Era uma garota bonita, mas havia algo nela de que eu não gostava. Talvez fosse o sorriso. Em geral, parecia que algo estava errado com ela, como se ela me fosse desagradável. E quanto ao relacionamento do meu pai com a Frances, foi realmente destruído por esse novo círculo de amigas que ela havia feito no Canadá. Bem, não exatamente novo. Sua amiga de infância, a Nadine, morava na cidade de onde a Frances havia vindo. A Nadine, por algum motivo, não gostava do meu pai e fez o possível para arruinar o relacionamento dos dois de todas as maneiras possíveis e convenceu a Frances a escolher uma faculdade no Canadá e não nos Estados Unidos. Assim não deixaria o Canadá. A Nadine apresentou a Frances ao seu próprio círculo de amizades, uma
uma turma bastante grande e fechada que deixou a Frances quase sem tempo para se comunicar com meu pai. Quando ele finalmente foi ao Canadá, esse pessoal mostrou diretamente que ele não era bem-vindo por lá, e a Frances caiu completamente sob o encanto e a influência daquelas pessoas e nem sequer tentou resistir a elas. Papai percebeu que sua namorada estava mudando cada vez mais e não para melhor. Na última viagem dele ao Canadá, a Nadine lhe disse explicitamente que a Frances já havia começado um relacionamento com um cara do círculo delas e que era melhor deixá-la em paz. Então, meu pai se retirou, embora ainda gostasse muito dela. É claro que eu não podia simpatizar totalmente com a história do meu pai, porque se tivesse ficado com essa Frances, ele não teria conhecido a minha mãe, não teria se casado com ela e nem eu, nem meus irmãos teríamos nascido. Mas ainda assim, a história romântica sobre seu primeiro amor me tocou. Pensei que não me importaria e provavelmente adoraria assistir a um filme com os personagens principais parecidos com meu jovem pai e a Frances. Ah, se eu soubesse! Tenho 15 anos e, embora já me considere bastante madura, é claro, não consigo compreender os altos e baixos dos relacionamentos entre pessoas de 40 anos. E, é claro, por um bom tempo, nem prestei atenção ao fato de meu pai ter começado a trabalhar por muito mais horas, ou que ele havia parado completamente de passar os finais de semana conosco. A mamãe não comentou o que estava acontecendo, então eu só podia imaginar que algo estava errado no relacionamento deles. Mas depois de um incidente, mesmo que eu fosse cega, teria enxergado. Era o dia de folga dele. Percebi desde cedo que o papai estava indo a algum lugar. Ele vestiu uma linda camisa nova, abotou a duras caras e passou uma colônia que usava apenas para reuniões com importantes parceiros de negócios. Mamãe sentou-se na cozinha e fingiu não perceber que o marido estava se preparando para uma reunião sobre a qual ela não sabia nada, bem no dia de folga dele. Mas a minha irmãzinha Alice não pôde ficar em silêncio. Ela tinha apenas 6 anos de idade, então se aproximou do papai e, com a simplicidade infantil, pegou a mão dele e lhe perguntou onde estava indo novamente. Ele pareceu quase chocado, mas murmurou alguma coisa e, com bastante força, puxou a mão dele das mãos da filhinha e saiu de casa. A Alice, claro, não entendeu nada. Caiu em lágrimas com ressentimento e tristeza. Mas mesmo as lágrimas da filha mais nova não pararam o nosso pai, que saiu de casa, entrou no carro e foi embora. A Alice continuou a chorar, mas por algum motivo a mamãe não saiu da cozinha. Era como se ela não estivesse lá. O Joseph saiu do quarto e ficou pasmo com a confusão, aparentemente sem entender o que estava acontecendo. Mas eu realmente não entendi nada. Afinal, vi aquela cena estranha com meus próprios olhos e não conseguia entender minha mãe. Por que ela não fez nada a respeito? Passei o dia todo com a Alice para ter certeza de que ela não choraria mais. Depois daquele incidente, o papai, ou talvez eu deveria chamá-lo só de pai, ficou ainda mais distante de nós. Como filha mais velha, senti alguma responsabilidade pelo que estava acontecendo em nossa família. Para chamar a atenção para a situação, fui ao centro de negócios onde meu pai trabalhava, sem avisá-lo, e simplesmente esperei por ele no estacionamento. E então, de repente, descobri que não estava sozinha ali esperando meu pai. Havia uma mulher que usava óculos escuros grandes e não percebi imediatamente que era a heroína da história que eu quase já tinha esquecido. Meu pai caminhou até ela, a abraçou pela cintura e eles se beijaram. Eu estava escondida atrás de uma coluna, mas vi tudo. Fiquei terrivelmente brava e então agi antes de pensar no que estava fazendo. Pulei para fora do meu esconderijo e corri até o doce casal. Afastei a mulher e comecei a gritar com meu pai. Ele ficou muito surpreso ao me ver, mas rapidamente se recompôs. Agarrou meus ombros e me sacudiu levemente. Funcionou, pois recuperei os sentidos. Depois de se certificar de que minha agressão havia terminado, a amante do meu pai se aproximou de nós e finalmente pude olhar mais de perto o rosto dela. Agora a reconheci, antes mesmo de meu pai dizer o nome dela. Era a Frances. Ela, obviamente, estava mais velha, mas aquele sorriso desagradável ainda estava lá. Então, o meu pai me disse a verdade. Depois que encontrei suas anotações e pedi que me contasse a história do amor deles, ele não conseguia parar de pensar nela, apesar de tantos anos terem se passado, e decidiu procurá-la. Não foi tão difícil na internet, porque a Frances nunca se casou e manteve o nome de solteira, e entrou em contato com ela. Acontece que alguns anos atrás, a Frances havia retornado aos Estados Unidos porque o pai havia morrido e deixado a casa,
e ela simplesmente foi morar lá. Ele se encontrou com ela e, novamente, eles continuaram o romance de onde haviam parado. Examinando os acontecimentos, posso dizer que entendo que 2 das minhas ações resultaram no colapso da minha família. Primeiro, recuperando a história com a Frances. Depois de relembrá-la, meu pai a procurou e eles começaram a se encontrar. E agora, já que, por minha causa, o relacionamento deles não era mais um segredo, então ele decidiu que não precisava mais se esconder. Pediu o divórcio, nos deixou e agora mora com a Frances na casa dela. Este é o fim da minha história. Meu pai traiu sua família e a mim, e tudo porque eu não reduzi minha curiosidade a tempo. Obrigada por me ouvir. Escreva nos